Fala gurizada, bem-vindos ao canal e hoje a nossa aula é sobre transporte passivo de membrana. Bora pro vídeo. Então gurizada, para começar o nosso vídeo, e isso é a respeito de qualquer transporte através da membrana, tá? Seja ele um transporte passivo, seja ele um transporte ativo, você tem que considerar para que aquele transporte ocorra as propriedades da membrana. Isso envolve suas funções, entre elas a permeabilidade seletiva. Então vou colocar aqui, tá? Permeabilidade. Vou colocar a permeabilidade da membrana, beleza? Porque aqui eu não estou falando essencialmente da função permeabilidade seletiva, estou falando da propriedade da membrana, ao que ela é permeável. E outra coisa é a composição da membrana. Então você sabe que a membrana plasmática ela é lipídica, né, em sua maioria, certo? Então, composição. Fechou. Por que isso é importante? Eu fiz o esqueminha de uma célula, tá? Então aqui, uma célula. Fiz dois quadradinhos aqui que seriam representando um canal. Vamos fazer o seguinte. Um canal de sódio aqui e um canal de potássio aqui. Beleza? De novo, agora você já sabe que tem mais sódio fora da célula, tem mais potássio dentro da célula. Se não tivesse esses canais, não ia mudar nada. O sódio ia ficar fora, o potássio ia ficar dentro. Mas, baseado na quantidade desses íons em cada compartimento, esses íons tendem a seguir o seu gradiente. Fechou? Então, tem mais sódio fora da célula, ele tende a entrar, tem mais potássio dentro da célula, ele tende a sair. Por que eu estou falando isso? Tá? Porque o transporte passivo de membrana, ele gira em torno disso, transporte ativo também, tá? Mas o transporte passivo é o seguinte, qual que é a definição de transporte passivo? É aquele transporte que é realizado a favor do gradiente de determinada substância. Mas por que a gente chama isso de transporte passivo? Porque como é a favor do gradiente, não exige nenhuma energia da célula. E é justamente isso, um transporte que é a favor do gradiente, ele não tem gasto de energia, beleza? Então, sem gasto de energia, tá? Eu vou até circular isso daqui, porque isso daqui literalmente define o tema da aula. Transporte passivo, ele é a favor do gradiente, sem gasto de energia. Quando a gente fala de transporte passivo, tem que vir tem que vir dois na tua cabeça. Um é osmose e um é difusão. A difusão a gente divide em dois, tá? Então vamos lá. Osmose. Vamos colocar ela aqui. Lembra que é o seguinte, o que passa ao longo da membrana? Pode passar água, pode passar íon, pode passar proteína, glicose. Então a gente está falando de passagem de solvente, que é a água, e passagem de soluto, que são todos esses outros componentes. A osmose, ela é um transporte que diz respeito ao solvente, que no caso eu vou colocar a água. Tá? Bom, eu vou colocar solvente porque eu vou trazer um conceito aqui interessante e importante. Tá? O que acontece? Toda vez que você pensar num transporte relacionado ao solvente, você tem que relacionar que ele vai do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Por quê? Porque a função do solvente, vou fazer outra cor aqui, a função do solvente é justamente diluir aquele meio. Dilui meio concentrado. Ou meio mais concentrado, no caso, né? Vou fazer assim, meio. Dilui meio mais concentrado. Fechou? Então, essa é a osmose. A osmose é o transporte da água do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Vamos colocar isso num exemplo, tá? Desenhei aqui como se fosse um potinho. Importante a gente colocar que a osmose, já que a gente está falando do solvente, a água ela só vai passar através de membranas permeáveis. No caso aqui, eu vou até escrever, é como se fosse uma membrana semipermeável, representando a membrana plasmática, tá? Então, vou colocar aqui, membrana semipermeável.
semiperme, fechou? Que não vai caber. Então, membrana semipermeável. Você já sabe, você já estudou a pressão osmótica, beleza? É a pressão osmótica que vai trabalhar aqui. Se você entender a pressão osmótica, você vai entender isso aqui, tá? Pode ter ficado meio ruim de ver, mas aqui eu fiz umas bolinhas em vermelho. Elas representam pra gente aquelas moléculas osmoticamente ativas. Ou seja, elas vão fazer o quê? Puxar a água, tá? Então é justamente isso. A osmose é a passagem da água do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, mas quem está atuando meio escondido aqui é a pressão osmótica. Justamente por ser um meio mais concentrado, vamos colocar aqui, ó. Então esse daqui é o meio menos concentrado. Esse é o mais concentrado, tá? Porque tem mais partículas osmoticamente ativas. Ele está puxando a água para lá, fechou? Então qual que é a resposta? Como que esse meio vai ficar devidamente equilibrado? Ele vai ficar dessa forma. Vai ficar com uma quantidade de líquido assim, no meio menos concentrado, e a quantidade de líquido no meio mais concentrado, ela vai aumentar. Correto? Aqui a gente continua com as mesmas 3 moléculas osmoticamente ativas. Aqui a gente tem 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fechou? Então, agora a gente já não tem mais um meio mais concentrado e um meio menos concentrado. Por quê? Porque é o seguinte, esse meio que era menos concentrado, ele tinha muita água para pouco soluto. Agora essa quantidade de água diminuiu, ficou equilibrada. E aqui a gente tinha muito soluto para pouca água. E agora aumentou a quantidade de água aqui, equilibrou. Fechou? Então essa daqui é a resposta da osmose. É a passagem do solvente em direção ao meio mais concentrado em busca do equilíbrio. Agora a gente vai para o outro processo passivo, a gente vai falar da difusão. A difusão a gente divide em difusão simples e difusão facilitada. Aqui eu vou falar da difusão simples, depois eu apago esse quadro e falo da facilitada, fechou? Então eu vou colocar aqui, ó, difusão simples, tá? Como na osmose a gente estava falando do solvente, aqui a gente está falando de solutos, tá? Qual que é a lei que rege os solutos? Se o solvente ele dilui o meio mais concentrado, então ele vai em direção ao meio mais concentrado, os solutos eles querem concentrar o meio menos concentrado. Faz sentido? Porque se a gente tem um meio cheio de soluto e um meio com pouco soluto, aqui já está saturado. Esse soluto ele vai tentar ir para onde tem pouco dele. Fechou? Então, vou colocar aqui o contrário. Solutos. Ou, no caso, regendo tanto a difusão simples quanto a facilitada. Então, aqui ele vai do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Qual que é a parada da difusão simples? Eu já vou jogar aqui, tá? Então, a diferença entre difusão simples e difusão facilitada é que a difusão, os dois são transportes de solutos. A difusão facilitada, ela utiliza proteínas, tá? Aquelas proteínas da membrana, proteínas canais, proteínas transportadoras, elas funcionam e elas atuam na difusão facilitada. E aqui a gente não tem o uso delas, tá? Principal diferença. Vou até anotar isso daqui, sem uso de proteínas da membrana. Então tá. Quais são os solutos que a gente se refere quando a gente fala de difusão simples? Vocês têm que pensar o seguinte. Lembra aquilo que eu falei no início da aula? Então, quando a gente está falando de qualquer tipo de transporte, tem que levar em conta a permeabilidade da membrana, a composição da membrana. A composição, cara, aqui ela tem um papel essencial. Por quê? Porque a membrana ela é lipídica, tá? Então, vou até começar por eles aqui. Quais são os componentes que atravessam a membrana através de difusão simples? Vou colocar aqui, ó, componentes lipídicos. Um exemplo bastante comum são os hormônios esteroides, tá? Aqueles que são formados à base do colesterol, já que o colesterol está na membrana plasmática e é um lipídio. Então, vou colocar aqui, ó, hormônios esteroides. Fechou? Esse em verdinho aqui são os gases. Bom, eu podia ter escrito aqui, na verdade, né? Agora que eu me liguei. Bom, enfim, eu já vou colocar direto aqui os exemplos, tá? Então, os gases são os diversos. Aqui eu estou falando do oxigênio, do nitrogênio, tá? Entre muitos outros. Então, difusão simples, gases, componentes lipídicos e
Coloquei uma cervejinha aqui só para te lembrar. Aqui eu represento um grande grupo, na verdade, tá? Com essa representação aqui, eu estou falando essencialmente do álcool, tá? Do etanol. Então, vou colocar aqui, ó, álcool, entre parênteses, etanol. Mas aqui eu quero reunir que são todas as moléculas ou partículas que são solúveis. Vou colocar até como um asterisco, componentes solúveis em lipídios. Fechou? O que eu quero dizer com isso é que eles conseguem atravessar uma membrana lipídica, tá? Então, fechou. Osmose, difusão simples. Agora eu vou apagar isso daqui e a gente vai para difusão facilitada. Então, rapaziada, voltando e para finalizar, difusão facilitada. Eu fiz o mesmo esquema, tá? Então é um transporte relacionado aos solutos, onde eles vão do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, tá? Agora, a diferença entre difusão facilitada e difusão simples, vou colocar aqui novamente. Aqui a gente tem uso de proteínas da membrana, né? Uso de proteínas da membrana, tá? E agora, se você lembra bem, a gente tem dois tipos de proteínas essenciais que servem para o transporte através da membrana. Vou colocar aqui no canto, tá? Para não ocupar muito espaço. Então, o verdinho é uma proteína canal. E esse nosso roxinho ali do lado é uma proteína. Ela tem dois nomes, na verdade, tá? Vou colocar os dois. Então, a gente chama ela tanto de proteína transportadora, vou colocar o carreadora de soluto, que é para tu não esquecer que difusão facilitada é transporte de soluto. Fechou? Então, proteína canal, proteína transportadora. Vamos usar alguns exemplos, tá? Relativo às proteínas canais, a gente tem diversos, tá? Mas dois grandes grupos de proteínas canais são os nossos canais iônicos, onde vão passar os íons, tá? E a gente tem um canal iônico para cada tipo específico de íon. Canal para sódio, para potássio, para cloreto, e ele é extremamente específico, tá? Ele é importante por conta disso. O outro grupo são as aquaporinas. Pelo nome você já pode imaginar que tem a ver com a água. E é verdade, tá? Agora você pode pensar, mas a água é um solvente. Não faz sentido, né? Acabei de comprometer tudo que eu disse. Cara, mas aqui é uma exceção, tá? O que eu quero dizer? A água realmente é um solvente, tá? Mas ela passa por difusão facilitada também. É uma exceção. Fechou? Através desses canais aqui. Poros para água. Aquaporinas. Qual que é a diferença? Você pode estar pensando, tá, mas tanto faz a água passar por osmose ou passar por um poro na membrana, né? Mas na verdade não. Você tem que pensar da seguinte forma. Lembra que a osmose ela ocorre através de uma membrana semipermeável, que é a membrana plasmática? Agora você fica pensando numa molécula de H2O, até ela atravessar tudo isso daqui de fosfolipídios, lembrando que essa porção é extremamente hidrofóbica, demora muito, tá? Agora você pensa de outro jeito. Se eu tenho literalmente um poro na membrana só para passar água, você acha que é mais rápido ou mais devagar? Mais rápido, né? Então, vou até puxar aqui, ó. Vou colocar aqui, tá? Um asterisco. Então, já que eu estou falando de uma exceção, tá? Vou puxar as aquaporinas aqui. Aquaporinas é mais rápido que a osmose. Importante ter essa parada aí. Agora a gente vai para o outro tipo de proteína canal, que é transportadora, carreadora de soluto. Vários exemplos que eu posso trazer aqui para vocês, mas um extremamente interessante e importante é o transporte da glicose. Então vamos falar dela aqui. A gente tem um tipo de transportadores específicos da glicose que a gente chama de GLUT. A gente tem vários tipos. GLUT porque é transportador de glicose. Simples assim. E qual que é a diferença de uma proteína canal para uma proteína transportadora? A proteína canal ela pode ser ativada por alguns mecanismos específicos, mas é assim, quando a proteína canal ela é ativada ou ela se abre, o transporte é muito rápido. Então eu vou colocar aqui, ó, muito rápido. E agora, nas proteínas transportadoras, elas têm
uma característica importante que limita essa velocidade delas. Você pode perceber que é o seguinte, quando a gente fala das proteínas canais, é literalmente um túnel, passa tudo ao que ela é permeável. Agora, você percebe que ela está travadinha aqui? Ela não está essencialmente permitindo que a glicose, vamos trazer ela aqui, essa bolinha roxa, ela venha aqui e atravesse a membrana, certo? O que vai acontecer? As proteínas transportadoras, elas têm sítios de ligação. O que são isso? Sítios de ligação são locais nessa proteína específicos para ligação, no caso da glicose, mas pode ser de qualquer soluto específico para essa proteína. Então a glicose ela vai vir e vai se ligar aqui, ó, nesse sítio de ligação aqui. E aí, quando ela se ligar aqui, essa proteína ela vai fechar esse lado e vai abrir esse lado, permitindo com que a glicose entre na célula. Só para exemplificar, eu estou levando em conta como se aqui fosse o leque e aqui é o leak. Mas qual que é o problema? A gente não tem sítios de ligações infinitos numa proteína, né? Até porque não dá. Então, um processo que compromete a velocidade das proteínas transportadoras, a gente vai chamar de saturação. Proteínas carreadoras, elas saturam. Elas têm sítios de ligação contados para certa quantidade de soluto. Tá? Então, ela não é tão rápida quanto a proteína canal, mas, de novo, ainda faz parte da difusão facilitada. Permite a ligação de uma glicose ou de outra molécula específica. Fechou? Então é isso, gurizada. Espero que eu tenha esclarecido esse conteúdo para vocês. Se restou alguma dúvida, deixa nos comentários aí embaixo. Já se inscreve no canal e curte esse vídeo. E até a próxima. Valeu!